Fala galera, está começando mais um Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E pessoal, hoje eu tô aqui, ó, vocês sabem que o Clubecast é o podcast oficial do clube. E hoje a gente tá aqui com uma grande satisfação só com membros do clube, viu? Para poder inclusive apresentar aqui pro pessoal, fico muito feliz, né? Como é importante a gente estar no ecossistema que a gente consegue se conectar bem e a gente consegue realmente evoluir junto, que a gente prega muito lá. E pessoal, vocês agora estão vendo aqui que a gente está ao lado da minha amiga Dulce, né? E até apresentando para vocês, é o primeiro episódio, tá passando com a gente. A Dulce vai estar aqui comigo como co-host, né? Eu tá assistindo falta aqui de alguém junto comigo pra gente poder trocar ideias, né? Pra gente poder valorizar mais ainda o Clubecast. A gente tá aqui hoje com a Dulce, queria que antes de a gente apresentar a convidada, Dulce, falasse um pouco aí pro pessoal, tu que participou aqui de um episódio com a gente, né? Foi o nosso segundo episódio e depois entrou no clube. É verdade. Para mim o Clubecast foi um grande divisor de águas, porque eu estava em casa, recebi o convite para vir participar do segundo episódio do Clubecast. Para mim foi maravilhoso, que eles queriam alguém que falasse, mulher que falasse de finanças. Então eu recebi o convite, foi maravilhoso, super leve. Por sinal, daqui do Clubecast, a gente fez alguns cortes. Eu nunca te falei isso, a gente fez um corte daqui do Clubecast, ganhei mais de 80 mil seguidores por causa de um corte daqui. Olha aí, rapaz. Então foi muito bacana, muito proveitoso realmente poder aproveitar esse momento de falar um pouco do que é a gente, o que é que a gente faz. É bacana. Então vai ser um prazer participar dessa temporada como co-host aqui. E estamos juntos aí para receber conhecer as melhores histórias aqui que vem pra gente, né, Bruno? É verdade, porque a gente quando tá gravando aqui o Clubecast, pessoal, vocês sabem que a gente aprende muito, né? Eu, pelo menos, aprendo demais. E eu sempre comento que quem faz parte do Clubecast entra no nosso ecossistema, né? Então a gente tá gravando esse episódio aqui, vocês vão ver, né? Uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu gosto de me amostrar. Vocês vão ver eu sair no outdoor, Clubecast no outdoor, nos LEDs, né? A gente já tá fechando isso aí pra vocês verem a gente mais presente ainda. E antes de mais nada, pessoal, se inscreva no canal, né? A gente tá crescendo muito no YouTube, no Instagram. Não deixe de seguir a gente também lá no Spotify, né? E vocês estão acompanhando aí, já dá os 5 estrelas no Spotify. E se estiver no YouTube, né, curte, compartilha e não deixe de se inscrever, que tem muita gente que acompanha a gente e ainda não tá inscrito, viu? Olha que Deus tá vendo. Se inscreve aí para ajudar a gente a crescer mais ainda. E pessoal, como eu falei para vocês, né, as moças que estão aqui, as mulheres, são todas membros lá do clube, né? E aqui preparou, ó, que foi uma apresentação top, viu, Dulce, aqui, ó, que eu recebi, ó. Hoje o Clubecast recebe uma mulher que carrega a força do Nordeste e o olhar estratégico das finanças. Ela que é contadora, que é minha contadora, contadora do clube, né? É administradora, pós-graduada em finanças pela Coped. Falei certo, Adriana? Copead, né? E especialista em reforma tributária. Ela é sócia da Veste Consultoria há 22 anos. Uma jornada de longo prazo, onde o equity não é teoria, é vivência. Conselheira do CRC, né, que é o Conselho aqui de Contabilidade, investidora anjo, mentora de startups e membro de comitês decisórios em pools de investimento. Falei certo? Falou. Ela une visão técnica, ousadia empreendedora e muita consistência. Além de tudo isso, é filha, esposa, mãe e amiga. Papéis que ela valoriza com o mesmo peso que qualquer CNPJ. Membro ativa lá no clube, né? Que inclusive é minha contadora, como eu falei para vocês. É uma honra receber uma mulher de negócio nordestina para conversar sobre equity, sociedade, contabilidade, investimento e construção de valor ao longo do tempo. Seja muito bem-vinda, Adriana. Nossa, que apresentação, gente. Só com isso, corta, pessoal. Temos aqui o nosso podcast. Eu fiquei com vontade de levantar e bater palma. Tá bonita, a cara é mais bonita, né? Eu também, vixe. Muito obrigada, viu, pela apresentação. Tá muito honrosa. Demais. Agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui. Eu estava ansiosa por esse momento de estar no Clubecast. Sim. O clube é um lugar que é de muita afeição para mim, de muito network, de muita troca. E está agora aqui no Clubecast trazendo não só você, que é uma pessoa muito especial, mas essa mulher maravilhosa como co-host hoje, inaugurando aqui esse assento. Né? 2 mulheres de força, nordestinas. Verdade. E de negócios. Exatamente, e membros do clube, viu, rapaz? Membros do clube. Aí sim. E, pessoal, nosso tema hoje, ó, a gente vai falar sobre contabilidade que gera valor, do balanço ao equity. Inclusive, aqui eu tenho várias perguntas, né, pra gente poder iniciar, fazer, mas como a gente faz no início, Dulce, sempre a gente gosta de conhecer um pouco a história da nossa convidada, né? Exatamente. Saber a trajetória, né? Antes mesmo da Veste Consultoria, e também depois entender um pouco sobre a marca, né? O nome realmente, o que representa, pra gente poder nortear aqui pro pessoal e conhecer melhor a Adriana. Queria que comentasse aí como é que foi tua trajetória aí antes da contabilidade. Vixe, antes da contabilidade é um pouco difícil, viu, pessoal, dizer, porque a minha vida é contabilidade. Mas deixa eu fazer aqui um resumo, né? Nordestina, mãe e pai cearense, sou cearense com muito orgulho e essa é uma bandeira da qual carrego para todos os lugares que vou.
cearense mesmo, tá, Gema? Bom, eu sou uma pessoa que venho de uma família de classe média normal, como todas as outras, eu não sei nem hoje enquadrar dentro da estratificação universal que a gente tem de classes, mas que uma pessoa que veio de baixo e através do estudo venceu. Sempre a minha mãe incentivou muito, eu digo minha mãe, não desmerecendo meu pai, mas é porque meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, e assim, minha mãe me incentivou e sempre colocou que a mulher precisa estudar, ela não tem que ser somente uma dona de casa, ela não tem que ser somente mãe, mas ela também tem que ter sua trajetória profissional e tem que ter o seu ganha-pão. Então, eu fui sempre aquela boa aluna dedicada, que nunca ficou de recuperação, que nunca reprovou. Quase uma CDF, né? Sim. Mas, assim, fiz engenharia civil. Minha primeira opção foi fazer engenharia civil, não por vocação, mas porque minha mãe queria uma doutora, viu? E aí, contador não é doutor não, tá? Sim. Aí ela queria uma doutora, eu não queria ser médica, não queria advocacia, então eu fui fazer engenharia civil, fiz 1 ano de engenharia e, em paralelo, na época, podia fazer 2 faculdades públicas e eu fiz contábeis. Depois de 1 ano, eu tranquei a engenharia, porque eu tive que fazer uma cirurgia. Uma das frentes também que eu coloco não foi colocada aí, porque não mandei para você. Eu sou uma pessoa portadora de doença rara, e eu passei por algumas cirurgias na minha vida. Algumas, muitas. E uma delas foi nesse período de 1 ano de faculdade. Então, tranquei a engenharia, fiquei só com a contábeis, permaneci. Isso é no UFC? O UFC e o S. O S, caramba. Não, é a CDF mesmo, Adriana. É verdade. Eu fazia 11 cadeiras, Bruno. Caramba. Fazia 7 na engenharia, que o sistema era anualizado, e 4 na US, na contábeis. Sim. Continuei na contábeis, e aí quando foi para voltar, eu preferi fazer vestibular de novo e fazer administração, porque eu já era apaixonada por contabilidade. Então, a contabilidade sempre muito presente, eu era apaixonada pelo curso, permaneci, concluí contabilidade, já fazendo também administração e migrando com o emprego. Eu sempre fui pilhada. Sim. Sempre fui elétrica, sempre fui pilhada. A gente tem uma boa sinergia, Adriana, porque o pessoal que já me conhece aqui, Dulce, sabe? Eu comecei na administração, né, ali com mais ou menos 16 anos. Aí, como meus tios são tudo contadores, eu fui influenciado pelo ambiente. Eu, vou fazer contabilidade. Aí fiz 3 semestres. Aí eu, não, vou voltar para administração e falar de negócio. Eu posso se formar em contabilidade. Só 1 ano aí dá para ser contador também. Pois é. Eu aí concluí os 2, né? Um depois o outro. Sou apaixonada por negócios, mas minha vivência prática sempre foi a contabilidade. Trabalhei em algumas empresas grandes, trabalhei que hoje é 3 Corações, né? Sim. Antigamente era o Café Santa Clara. Trabalhei lá, foi onde eu conheci a minha sócia, que hoje é a minha sócia no escritório, e do qual hoje eu tenho muito orgulho, porque quando a gente fez 20 anos de empresa, o nosso vídeo de 20 anos de empresa tem o CEO da 3 Corações, que é o Pedro Lima. Nossa. Ele participou, né, com muito afeto desse momento, mostrando lá que nós nos conhecemos lá, e foi aquele ambiente de contabilidade, de amizade que proporcionou que depois que é o Pedro Lima aqui, viu, no Clubecast, falar da 3 Corações. Olha, pois vamos convidar. Eu tenho certeza que o Pedro vem, com certeza. Legal. E daí, assim, fui para algumas empresas, trabalhei, mas sempre como empreendedora. Eu nunca quis trabalhar exclusivamente para os outros. Eu queria ter o meu negócio. Então, ali, quando foi depois de um certo tempo, de amadurecimento já um pouquinho ali na profissão, eu e a minha sócia decidimos que era hora de colocar a Verte. E a gente tem 22 anos neste ano de empresa. Mas coloca aí, Lu, com a marca aqui da Verte. Então já entrou empreendendo, né, Dulce? Tá bom de atualizar o site, viu? Porque o site está com 20 anos de experiência, mais de 98% de satisfação, mais de 200 clientes satisfeitos aí, realmente. É verdade. Então, mais de 201, o clube é cliente lá também. É verdade. É verdade, já passou esse número, já verdade. Passou, é verdade. Veste, precisa atualizar. Consultoria. Aí o nome Veste, Adriana, vem da onde? Veste significa valor em alemão, porque já naquela época, há 22 anos, a gente pensava em entregar aquilo que hoje tá tão em moda, né? De não entregar só números, de não entregar só guias, de não entregar só impostos, mas entregar algum valor, alguma coisa que é diferente. Seja através da confiança, seja através da segurança, seja através de um relacionamento sólido, seja através de entregas de gestão que a gente também consegue fazer através da análise dos números que a gente tem. Acho legal. Então, a gente sempre teve o nome valor como um propósito.
E uma frase que é do Aristóteles, né, que diz: a excelência não é um feito, mas um hábito. Exatamente. Então, a gente sempre usou isso. Há 22 anos atrás, a gente já colocou isso como nosso slogan e permanece até hoje. Ei, Luciano, não sei se tu sabe, eu acompanho a Adriana, né? Ela comentou aí que a mãe dela queria que ela fosse doutora. Ela levou isso pro filho dela, viu que o filho dela é doutor. Ah, é? Passou em primeiro lugar aí. Repassou, né? Repassou. Eu repassei, né? Doutor, como é o nome do doutor? Doutor João Felipe. João Felipe, ó. Hoje é residente da USP, né? Sim. Em medicina intensiva, com muito orgulho. Eu repassei, né? Passou. Agora ele briga comigo, viu, Bruno? Porque ele diz assim: a mãe só quer ser doutora. Porque o pessoal me liga, né? Pessoal, não faça isso. Mas as pessoas me ligam, acho que por conta da minha vivência, de histórico de saúde, de várias cirurgias, de vários tratamentos, as pessoas me ligam e dizem assim: eu tô sentindo isso, o que é que eu tomo? O que é que eu faço? Eu vou para que médico? Qual o exame que tu acha que eu devo fazer? Então, eles meio que se consultam. Ele: mãe, você não é médica. Eu digo: filho, mas eu sou experiente. E contar até a história aqui, pessoal, galera, como a gente fala muito sobre a questão da força das conexões do network, né? E eu sempre fico refletindo como é que o convidado chegou até aqui. Né? E eu tava lembrando que a Adriana, ela participou de um evento da gente, que é uma visita técnica que a gente faz lá no clube, que a gente foi lá pro São Luís. Né? E eu lembro que a Adriana foi convidada pela Renata. Não foi? Pela Renata pra fazer aquela visita, a gente foi lá pra... Exatamente, foi a primeira vez que eu vi a Adriana também. Tu foste? Aham, fui. Ixi, eu falei certo agora? Ixi, eu falei bonito, né? Tu foste, né? E aí a gente se conheceu por lá, depois ela realmente entrou no clube, a gente fez essa parceria, depois eu também tava precisando de ajuda lá na contabilidade, que é o que a gente vai abordar aqui, que toda empresa precisa, pessoal. Eu não acho que todo mundo que tem CNPJ tem que ter um contador, né? Foi aí que a gente realmente fez essa junção, né? E aí eu tava sendo atendido por contabilidade, mudei pra Veste, porque a gente tem essa sinergia. Então foi assim que a gente se conheceu lá por conta do clube, e é o que inclusive a gente vai falar hoje, né? Inclusive, Adriano, eu queria saber de ti, né? Eu sei que, como eu falei aqui, que a contabilidade é importante para todas as empresas, né? Mas fala o quão tão importante é a contabilidade de fato para quem tem CNPJ, para quem é empresário. Bom, assim, além de uma obrigatoriedade, né, porque a gente tem um país onde você tem um CNPJ e você prestar obrigações à Receita Federal, aos estados e aos municípios, depende de uma assinatura de um contador, então existe uma obrigatoriedade legal, mas eu acho, Bruno, que no decorrer dos anos no Brasil, se viu o contador muito como essa pessoa, que eu sou obrigado a ter, e existe até uma frase que eu acho péssima, mas que é comum da gente ouvir, dizer que o contador é um mal necessário, né? Eu não sei, né? Sim. Você é jovem, então talvez... Não, eu trabalhei muito tempo na publicidade, lá eu trabalhei como também cuidando do financeiro. E às vezes eu escutava isso dos sócios mesmo, assim, contabilidade tem que pagar contabilidade, né? Ver como esse lado que é um pouco pejorativo e que a gente tem tentado, através de um trabalho mais consistente, mais consultivo, mais próximo ao cliente, mudar essa visão e mostrar a gente como um consultor, como uma pessoa extremamente necessária, que é a pessoa que eu não vou deixar de entregar a tua guia do imposto, nem a tua folha de pagamento, nem as obrigações que os governos nos obrigam. A gente brinca muito que a gente é muito funcionário do governo, de tanta obrigação que a gente tem que prestar para ele. Nosso sócio. Nosso sócio e meu patrão, né? Sim. Mas, assim, além disso, nós podemos ter um papel fundamental na empresa, no desenvolvimento do negócio, na orientação. Agora, basta que você tenha uma contabilidade que seja próxima de você. Sim. Não adianta você ter uma contabilidade que você vai ser exatamente aquele cara entregador de imposto. Você tem que ver o contador como um parceiro e que você possa ali compartilhar com ele as suas estratégias, as suas necessidades, as suas dúvidas. Sim. Porque uma coisa que eu acho que é muito comum, a gente não foi educado no nosso país para ser empreendedor. Hoje a gente tem uma pequena mudança nas escolas, ainda incipiente, de educar os alunos para a área financeira e para a área de empreendedorismo. Mas, na nossa geração em si, a gente não tinha disciplinas disso, a gente não era incentivado a isso. Então, as pessoas não são formadas, principalmente em funções que são muito técnicas, e aí eu vou trazer a medicina, eu vou trazer a tecnologia, que são as áreas dos meus filhos, né? E outras que são excessivamente técnicas, elas não são formadas para o empreendedorismo. E, na verdade, hoje um médico é um empreendedor. Verdade. Sim. O médico hoje ele pode ser um cara seletista, pode ser um cara concursado, ele pode ser um PJ, mas se ele for
uma pessoa de consultório, se ele for um médico de consultório, ele precisa ser empreendedor, ele precisa estar na mídia, ele precisa entender sobre gestão. E ninguém foi educado a isso. E quem mais que um contador pode estar te dando esse suporte, essa orientação? Sim. É uma das coisas que eu... Pode falar, Dulce. Não, Adriana, aí baseado nisso, a gente está num mundo hoje, num momento onde a gente fala muito de startups, de novos negócios, de empreendedores, novos empreendedores. E até que momento, assim, falando mesmo para uma pessoa que está aqui escutando, em que momento eu sou um empreendedor ainda imaduro, né, verde, para que momento eu aplico a contabilidade dentro do meu negócio? Aí, assim, com relação à startup, esse é um processo que a gente constrói, Dulce, no momento certo, né? Porque a startup, ela tem um período de maturação muito grande, né? Desde ali da ideação, até testar o MVP, até ir para o mercado. Qual que é o momento certo de abrir um CNPJ? A gente precisa analisar caso a caso. E isso é uma coisa que eu não trago apenas para as startups, mas eu sempre olho meu cliente como único. Perfeito. Isso é uma coisa que eu trago dentro de mim, pratico há 22 anos, de olhar o cliente como caso único. Eu não olho você, que é igual ao Bruno, que é igual ao Clubecast, que é igual ao fulano aqui vizinho. Não. Cada um eu preciso olhar como único e entender os desejos dos sócios, as estratégias, o que é que move ele, o que é que motiva, o que é que ele quer de futuro para a gente poder personalizar. Né? A partir desse CPF, constituir o CNPJ e traçar essa trajetória. No caso da startup, o que é que a gente sempre modela? O que é que eu quero? Eu quero já patentear minha marca? Eu vou patentear na minha pessoa física ou vou patentear na pessoa jurídica? Eu já quero organizar toda a parte estrutural de investimento, tudo que eu estou aportando dentro dela. E esses sócios, que são muitas vezes investidores anjos, que estão até no conjunto da família e dos principais amigos que fazem esse principal investimento. Eu já quero deixar isso tudo legalizado e registrado. Vamos então abrir o CNPJ, vamos abrir a conta bancária, vamos fazer isso de forma bem estruturada para que fique claro desde o início. A startup, ela cai no mesmo incidente, fazendo o comparativo que eu gosto de colocar, da medicina. São áreas estrategicamente muito técnicas, o cara está olhando para o técnico, e muitas vezes esquece a gestão do negócio, o que é vender, o que é fazer um marketing, o que é organizar um financeiro, o que é ter um planejamento tributário. Eles esquecem totalmente da estruturação do negócio em si. E aí, quão importante é ter esse profissional com esse olhar que pode acompanhar e orientar desde o início. Realmente é um parceiro, vai nascendo junto, né? E quando você vai nascendo junto e tem um escritório de contabilidade que te dá esse suporte, que é o que está dando aqui no clube, realmente você se sente acolhido, abraçado, eu estou indo para o lugar certo. E realmente consiste a gente, além de escutar aquela frase que você falou, eu vejo que um advogado, ele pode dar um upgrade numa empresa, mas ele também pode quebrar uma empresa. Se ele não souber das regras, se não for um bom contador, né? Se ele não for um bom contador e não souber das regras, através de um pequeno detalhe, ele pode realmente prejudicar a empresa. Isso persiste? Eu acho que persiste muito, viu, Dulce? Muito mesmo. Eu acabei de pegar recentemente uma empresa, lógico que por questões, né, de ética e até de LGPD, mas principalmente de ética, eu não posso citar o caso, mas eu acabei de pegar no ano passado uma empresa que a gente tem um protocolo de recebimento de empresa, onde a gente faz uma auditoria, a gente faz um cheque e dá uma olhada para trás. Lógico que a gente não vai fazer nada, mas eu preciso entender o histórico dessa empresa e como que ela está chegando para mim. E qual foi a surpresa? O contador tinha 3 anos que não informava nada para a Receita Federal. Caramba. Ele informava tudo zerado. A pessoa faturando e não informava nada. Informava 0. E a pessoa, assim, uma coisa leiga, que você acha que nunca vai existir, não vai existir isso, leiga, né? Ela estava pagando ali o imposto que era municipal, e dizia, não, mas ele disse que só tem esse, e assim, não também a história de não saber empresariamente. Isso inclusive, que seria minha pergunta, tipo assim, eu, empresário, né, às vezes eu não conheço muito realmente da tributação, da lei que tem tudo. Se em caso eu for PEG, a culpa é minha ou é da contabilidade? A culpa é sua e você pode corresponsabilizar entendi. A contabilidade. Sim. Você pode corresponsabilizar. Porque às vezes tem muita coisa que eu acho que a gente realmente não sabe em relação a gente, daqui a pouco vai também entrar no lance do Simples Nacional, né, naquelas tabelas,
Mas tem muita gente que não conhece, né? Literalmente, Bruno. Eu digo o seguinte, a coisa mais barata hoje que a gente tem, eu repito isso N vezes por dia, é comprar a inteligência de outras pessoas. Sim. Quando eu tô aqui, contrato um escritório de contabilidade, eu tô comprando a inteligência de um número de pessoas que estão ali, estudando para aquilo ali, porque a gente não sabe. Se a gente for parar para estudar aquele tema ali do que a gente quer aprender, demanda muito tempo. E hoje é artigo de ouro, né? Com certeza. E nem deve, né, Dulce? Eu acho que você não deve parar para estudar sobre isso. Agora, o que é que você deve? Ser bem orientada para saber cobrar. Exatamente. Por exemplo, lá no escritório, a gente tem, eu acho que você passou por isso, um processo que é chamado de onboard. Onboard, sim. Então, a gente tem, na reunião inicial do nosso onboard, a gente faz o quê? A gente coloca para o cliente o diagnóstico atual, já tem dado uma olhada no passado dele para dizer, olha, teu passado tá mais ou menos assim, tá ok, não tá ok, precisamos corrigir isso. Como que a gente vai seguir esse ano até o próximo planejamento tributário? Porque anualmente a gente faz o planejamento tributário. Mas nesse diagnóstico inicial e nesse retrato, a gente já coloca. Os seus impostos são esses, que você vai receber. Tabela é essa. Você vai receber nessa frequência, vai chegar um calendário de obrigações. Por quê? Porque o cliente, ele precisa saber nos cobrar. Uhum. Nesse caso, o que é que ela foi leiga? Porque ela não foi orientada, ela não sabia quais eram os impostos que eram devidos e ela acreditou. Claro. E gerou um prejuízo para ela de quase R$500 mil. Caramba. Então, é uma coisa que... E aí, assim, eu digo que é um caso de insucesso convertido em sucesso. Por quê? Porque poderia ser pior. Se a Receita Federal chega para cobrar antes da gente fazer as retificações, pode elevar isso daí num processo de multa em mais de 100%. Então, assim, é um caso de insucesso, mas que foi diagnosticado a tempo, que foi corrigido. Ela agora vai ter aí um custo financeiro de parcelamento a longo prazo que vai se modular nos próximos anos da vida dela, mas que foi corrigido. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que aí é como ela diz, hoje ela é grata e diz assim, nossa, poderia ser pior, ainda bem que você apareceu na minha vida e que me salvou desse caos, né? Então, assim, hoje eu sou grata por estar enxergando isso, apesar de toda a chateação, mas que traça um novo rumo na trajetória e organização financeira e fiscal. Uma das coisas que eu gostei na época da faculdade é porque lá quando eu fazia cadeira, o pessoal já pregava sobre isso, né? De o contador não ser só aquela pessoa que emite o imposto, né? Que ser de realmente próximo ao empresário para realmente ajudar nas tomadas de decisões. Aí foi aí que eu gostei, que eu falei assim, caramba, tem tudo a ver com o negócio, né? Tem tudo a ver com colaborar. Sim. Então isso mudou bastante. Mas um caso que a gente pode até lembrar bem, que é recente, né? Da própria Americanas, né? Que uma informação que foi ali, eu acho meio que fiscal, não foi? Que realmente trouxe todo aquele rombo, né? De um produto que ele tinha. Aí assim, eu tenho uma opinião que às vezes assim, quem é técnico da área, o que é que a gente entende? Às vezes a gente tem, Bruno, eu posso lhe orientar, certo? Mas eu não posso tomar a decisão por você. A decisão é sempre do gestor. Eu não estou isentando o contador de responsabilidade, não é isso. Pelo contrário, como conselheiro do CRC, a gente preza para que cada profissional seja ético e se ele não for ético dentro das suas atribuições, eles têm as punições devidas. Mas muitas vezes o contador é penalizado, eu não sabia, isso daí foi culpa do contador, essa manobra fiscal eu não tinha conhecimento. Quando, na verdade, há uma conveniência dentro de gestão de que deve ser feito assim. E o contador se sujeita, que não deveria, a assinar certas coisas que não deveria conduzir daquela forma. Então, assim, é difícil julgar, eu não quero fazer o julgamento de quem é que está certo e quem é que está errado nessa história, mas o que o nosso papel é orientar quanto ao que é correto. Sim. Agora, a tomada de decisão, né, do tipo assim, eu vou chegar para a Dulce e vou dizer assim, Dulce, você tem que faturar todos os recebimentos porque isso é um fato gerador de imposto, né? Então, assim, o correto, a legislação manda, dentro do Código Tributário Nacional, dentro da legislação pertinente federal, estadual ou municipal. Aí se ela disser, não, Adriana, mas isso daqui eu vou receber no meu CPF, vou botar no bolso, não vou tributar.
a decisão de gestão é da Dulce. A Dulce não é minha... Eu não vou citar o Bruno, porque ele é meu cliente. Eu tô citando a Dulce, que ela ainda não é minha cliente. Mas vai ser que a Dulce tem empresa, ela nem falou aqui, daqui a pouco ela vai falar. E aí eu posso citá-la como cobaia aqui minha. Então, assim, a decisão de gestão cabe ao gestor. O que ele precisa ter, e eu deixo isso muito claro com meus clientes, é a orientação correta e quais são os riscos que ele quer correr. Ô Bruno, tô imaginando aqui o posicionamento de uma pessoa que tem uma empresa de contabilidade. Chega com um cliente, vê se existe essa cena, tipo a empresa lá, e diz assim, olha, eu não quero registrar isso e não bote isso, porque eu não quero que chegue por dentro. Ele tem que assinar, não tem? Tem. Ele tem que assinar, ele fica fica entre a cruz e a espada. Eu perco o cliente ou perco minha ética? Perco o cliente ou perco minha ética? Em que momentos, assim, você já viu passar a história? Conta algum case, assim, de que realmente... Porque existe, né? Várias vezes você quer... Muitas vezes, na prática, você quer meio que... Como é que eu posso... Dar aquele jeitinho, né? Sim, burlar ali, né? Burlar. E como é isso na prática, Adriana? Legal. É dentro daquilo que eu te disse. Nosso papel aqui é orientar, né? É orientar e mostrar a ele o que é correto e o que é risco, né? Onde é que ele mora no risco de não fazer. O que eu sempre tento trazer para os clientes é que, com um bom planejamento tributário, você elimina praticamente o risco. Eu acho que risco de empreendedorismo nunca é zero. Tá? Eu acho que você decidiu ser empreendedor, você vai ter que correr risco em alguma área desse empreendedorismo, seja na captação de recursos, seja na contratação de mão de obras, seja, né, na questão fiscal, seja na contratação dos advogados ou dos contadores, parceiros, que podem eles mesmos não terem feito o que é correto, né? Assim, a não ter apurado o imposto da maneira correta, não ter feito o contrato social que validasse todas os contratos de parceria ou cíveis que tivesse contemplado todas as situações, até porque às vezes é humanamente impossível contemplar tudo que existe nesse mundo. Mas, assim, correr risco, ele pode ser medido, ele pode ser minimizado. E o que a gente tenta orientar é exatamente isso. Olha, o caminho é esse, o risco é esse. O segundo caminho, se você optar por ele, que não é o legal, é esse com esse risco. E aí, assim, a decisão vai ser do cliente e a gente precisa, eu digo assim, que a gente precisa até respeitar, sendo que ele vai assinar os termos que são necessários. Eu não sabia desse termo, não. Ele vai ter que assinar os termos que são necessários e que desde que não seja algo, assim, absurdo, né? Porque eu digo assim, eu já tive 22 anos de empresa, gente, vocês entendem que já passou muita coisa na minha vida. Já teve cliente que, do tipo, anexos 5 do Simples diz, pode lançar no 3 que eu me responsabilizo. Eu disse, eu não vou jogar. Sim. Não vou fazer isso. Porque isso é dizer que eu estou apurando o seu imposto errado. Uhum. Porque, assim, uma coisa é a gestão interna da sua empresa. Como eu disse, você vai ter um recebimento de um cliente, eu desviei esse recebimento, em vez de eu receber na empresa, emitir a nota, tributar, eu coloquei no meu CPF, na minha conta bancária, pessoa física. Como que eu gerencio isso? Eu vou te dizer dos riscos que tu vai escorrer com isso. Mas, da empresa para fora, do que da porta do meu escritório para dentro, aí sim eu digo os limites. Não, isso eu não vou fazer, me desculpe, porque eu não ajo dessa forma. Eu vou apurar conforme é o correto. Entendi. Mas tu acha que isso é o que deixa o mercado meio que... Porque assim, quando eu fazia contabilidade, eu lembro que... Lá você conhece várias pessoas que trabalham no escritório e tal. A gente vê contabilidade de tudo que é preço. Bem baratinho... Tipo, tu acha que isso é o que deixa o mercado meio que ruim pra quem é contador? Porque eu sei que tem, tipo assim, não sei se no CRC já tem isso, na minha época não tinha. Se já existe uma tabela igual ao advogado e tal. Não, a gente não tem uma tabela, tá? A gente já conversou sobre isso dentro do CRC, não é a nossa prática colocar a tabela como a OAB. A OAB é um conselho diferente, né? Uma ordem de advogados, ela tem uma autonomia diferente, ela tem um posicionamento diferente dos conselhos de classe e de fiscalização. A gente orienta o nosso contador como posicionamento. A gente na última plenária que teve do conselho, eu posso dizer aqui abertamente, porque a plenária é aberta, qualquer pessoa pode assistir, trouxeram um caso de dizerem o seguinte, olha, tem um sindicato, acho que no interior do estado, que está fazendo declaração de imposto de renda da pessoa física de R$20.
Caramba. É. Melhor nem cobrar. De R$20 dos associados deles lá e tudo. Aí, assim, o conselho tem que agir. Aí a postura, né, do nosso presidente, que é uma pessoa muito ética e uma pessoa muito centrada, muito centrada. E, no caso, a plenária nem estava sendo conduzida no dia por ele, sim pelo vice-presidente, o Rondinelli. E a postura unânime de todos os conselheiros e do entendimento ali geral foi que, assim, a gente não pode ter interferência sobre isso, até porque a declaração de imposto de renda de pessoa física não é obrigatória a assinatura de um contador. Sim. Isso desvaloriza o mercado? Desvaloriza, mas é uma opção sua entregar uma declaração para uma pessoa que provavelmente ela não vai fazer com a cuidado necessária, com o zelo, com o conhecimento necessário. Mas quem é que vai ser responsável por isso? A pessoa física que contratou, porque vai cair na malha fina é o CPF, vai ter problema é o CPF, e muitas vezes ele vai pagar muito mais caro depois para um contador que tem essa expertise, fazer direito, ou ele pode ter uma complicação muito mais lá na frente do que uma outra pessoa. Precificação a gente não pode colocar. Agora, o empresário tem que ter consciência e sair dessa história de que o contador é esse mal necessário, ou essa pessoa que só calcula imposto, porque aí ele vai olhar exatamente com o olhar da precificação, eu vou para o mais barato, e olhar o contador como uma pessoa estratégica, que pode estar do seu lado, que pode lhe ajudar, lhe orientar a ter problemas futuros menores, pode lhe fazer uma consultoria totalmente diferenciada. E essa consultoria totalmente diferenciada vai impactar muito realmente no que eu vou pagar mensalmente para ele. A gente tem uma precificação não fora do mercado mais maior, mas para ter uma contabilidade próxima do cliente. Entregar mais entregas, né? Então é proporcional de entregas melhores e maiores. Tem uma entrega de valor, que é uma coisa que a gente preza. A gente tem uma tecnologia muito grande, eu tenho um custo de tecnologia alto, minha tecnologia é a melhor do país, mas eu prezo pelo atendimento humanizado. Nós não temos um chatbot atendendo, a gente não tem... Como é o nome? É o Enya. O Yara. O Yara, né? O Yara atendeu. Ela recebeu um monte de carão, pessoal, aí pra deixar tudo certinho. Recebeu. Eu digo pro Bruno, se não for pra reunião, eu vou puxar a orelha. Nesse nível lá. Todos os pontos pra ficar certo. Eu acredito que quando a gente tá empreendendo, galera, a gente tem que jogar o jogo certo, né? Se tem um imposto, aí a gente tem que colocar aí nos cálculos, no planejamento financeiro e tal, pra poder realmente você conseguir ter lucro. Mas assim, por mais que a gente tente muito pra tentar burlar, eu acho que não é legal. Eu acho que a gente tem que jogar o jogo e ficar aí cobrando quem representa a gente, né? Com menos impostos, enfim, mas a gente tem que jogar o jogo. E claro, existe a questão do planejamento tributário, que a gente vai também abordar. Acho que toda empresa não sabe disso, né? Fazer aquele planejamento para poder pagar menos imposto. Porque querendo ou não, hoje aqui no Brasil, pra gente empreender, pessoal, a carga tributária é muito alta, né? Quem empreende sabe. Eu acho que por isso que muita gente não quer declarar, que acha que tá tipo, tô pagando pro governo, não tem retorno, né? Tem muito esse pensamento. Mas a gente tem que jogar o jogo. Mas eu digo o seguinte, eu tenho um hábito eu sempre fui empreendedora, nunca fui funcionária, e desde cedo eu venho minha mente vem sendo treinada, eu disse, caraca, quanto mais imposto eu estou pagando, sinal que eu estou crescendo mais, estou faturando mais, e esse é o pensamento que a gente deveria realmente ter, né? Sim. Porque você falou uma coisa muito bacana, que é intangível, a gente não tem como mudar um governo com regras, tudo isso. Sim. Mas eu posso estar lá me livrando de riscos e assumindo e entendendo, cara, se eu estou pagando mais, é porque realmente eu estou faturando mais, eu estou gerando mais emprego, então pega o lado bom da coisa, porque aquilo ali você pode mudar. Deixa eu pegar a direção e eu mesmo conduzir a minha vida. O resto não dá. Eu lembrei agora que tinha um chefe meu que ele falava isso. Ele falava assim, Bruno, a gente tá pagando muito imposto? Eu falava, o imposto tá alto. Não, então tá bom, é sinal que a gente tá realmente bem. Isso é legal, isso é um bom pensamento mesmo, de fato. Mas, até voltando à questão do planejamento tributário, Adriano, o que é o planejamento tributário de fato? Como é que funciona isso para uma empresa, para um negócio? O que seria isso? Eu vou só resgatar aqui o que tu falou, né? Da tua fala tô pagando muito e isso é bom porque eu tô faturando muito, eu tô ganhando muito, né? Sim. Eu acho que o que a gente tem no Brasil, e eu acho que é um hábito do brasileiro, é olhar o copo pelo lado vazio. Sim. E não olhar pelo lado cheio. Sim. Quando o teu chefe, né, teu ex-chefe falava isso, né? Nossa, é bom porque eu tô faturando mais, eu tô ganhando mais. Sim. Ele tá olhando pelo lado do copo cheio, né? Ele tá olhando as coisas boas que trazem
Isso daí, porque na vida, na verdade, gente, todo ônus tem um bônus e vice-versa, né? E, então, assim, a gente precisa entender isso daí. Uma coisa que eu sempre, um exercício que eu sempre coloco aqui e deixo aqui para todo mundo que assistir a gente, pega uma folha de papel, ou um tablet, né, que hoje é mais moderno, e coloca, assim, um pontinho no meio do tablet e pede para a maioria das pessoas olharem e dizer assim, o que é que tu tá vendo? A pessoa vai dizer assim, um ponto. Um risco, o ponto, uma sujeira. Ela vai olhar o negativo, ele não vai olhar a folha toda em branco. Sabe? Você tem uma dimensão de uma folha de papel, vou pegar a folha de papel porque é mais fácil, do A4, ela não vai olhar toda a dimensão do papel. A gente tem um sol que aparece todo dia, a gente não dá valor, mas a gente dá valor no dia que tá chovendo, a chuva que vem para nos banhar, para nos esfriar. Só vê pelo lado negativo. Sim. Aí você vê pelo lado negativo. É o hábito que a gente tem de olhar as coisas pelo lado negativo. Massa. Inclusive, o outro episódio que a gente vai gravar, Adriana, depois é sobre inteligência positiva, se não me engano. Inteligência positiva. Massa. É muito bacana. É olhar as coisas por um lado do viés positivo. E eu digo muito, não é ser poliana. Eu fujo desse estigma de poliana, mas eu tento levar a vida de uma forma positiva. Sim. É olhar o lado bom e os ganhos que a gente tem com aquilo dali. Seja ele a situação mais difícil que for, mas o que é que a gente vai tirar de crescimento e positividade daquilo dali. Voltando ao que você me perguntou do planejamento tributário, a gente tem sim, Bruno, no Brasil a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente tem uma infinidade de regras tributárias. Diga-se uma amiga grande de São Paulo minha, que é gerente, diretora lá de uma grande empresa de tributário, né, que é a Sistax, ela diz que a gente tem mais de 27 mil regras tributárias no nosso país. Muda constantemente? Que muda constantemente. E que vai mudar mais ainda com a reforma tributária. Todo jogo que a gente está jogando agora, ele vai meio que se dissolver nos próximos anos, na cadeia dos próximos anos, Sim. e mudando com a reforma tributária que já foi aprovada. Sim. Vamos passar por um período de transição que começa em 2026, se estende até 2033, e que a gente vai dissolvendo um sistema e construindo outro. Então, assim, se o planejamento tributário já é uma opção extremamente considerável, necessária, que precisa ser feita a cada ano e a cada nova situação que surge de negócio para você, tu imagina com toda essa mudança de reforma tributária. Então, assim, hoje, e aí é onde eu bato, o bom contador é aquele que olha, analisa o hoje, mas constantemente está olhando. Constantemente Sim. está medindo, olhando, averiguando, aqui tá bom, esse percurso aqui não tá bom, no próximo ano a gente vai mudar para esse, ou no decorrer do ano, se há uma possibilidade, vamos criar um novo negócio, não vamos deixar dentro desse CNPJ, porque a regra Sim. tributária do outro é melhor, sim. Ou se tu colocar esse negócio aqui dentro, vai impactar na tua regra de hoje, é melhor tu tirar. Então, é fazer essas considerações sempre, essas medidas e esses estudos. Massa. E agora eu tenho uma pergunta aqui que agora é pessoal de cliente, viu? Que eu tava lá com a Yara, né, e eu fiz uma pergunta pra ela, falei assim, depois conversa com a Adriana que ela é craque nisso. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu falei assim, rapaz, eu acho muito bonito quando você... cresce, né, como empresário, então aí você tem o lance da hold, né, ou seja, tipo assim, eu tenho vários CNPJs e eu vou adentrar numa hold, né, como é que funciona isso, essa questão da hold, que ela disse que tu dava aula sobre isso. Eu já estudei muito sobre isso, Sim. principalmente sobre holding patrimonial, que foi uma demanda que meus clientes começaram a ter de uns anos para cá, porque teve muito em mídia, né? Ainda está, Sim. mas que com a reforma tributária tá todo mundo aí pensando, repensando, colocando o pé no freio, uns acelerando, outros pondo o pé no freio. A holding, ela surgiu com uma falsa ideia de blindagem, tá? Assim, eu vou fazer uma holding porque eu crio camadas de proteção, e aí eu tenho aqui uma mãe, uma filha, uma neta, sabe? Eu Sim. vou criando empresas que umas vão participando das outras e eu vou blindando os patrimônios. Isso em termos de negócio. Em termos de patrimônio de sucessão, eu crio uma hold, ponho meus imóveis dentro e aí eu passo a fazer uma estratégia tributária de doação aos herdeiros para que no final das contas, quando eu falecer, a sucessão esteja resolvida, não precise passar por um processo de inventário. Isso foi uma modalidade que foi muito aplicada, o pessoal do direito usou bastante. E aí, assim,
eu volto para aquela história que eu comentei com vocês. Cada um é único. Sim. Já teve gente que chegou para fazer holding comigo e eu disse, você não tem perfil de holding. E eu digo assim, olha, eu não tô falando isso para descaracterizar o seu... Ou diminuir. a sua questão. É porque você vai gastar um dinheiro que não vai fazer sentido pro que você quer. E eu estou deixando de ganhar dinheiro, porque toda vida que eu deixo de constituir uma holding, lógico, eu tô perdendo receita de um CNPJ novo para abrir, de uma constituição, de uma nova empresa, de tocar essa empresa. Mas eu sou muito sincera com o meu cliente, a ponto de eu dizer assim, eu preciso entender o que é que você quer com isso daqui, qual é a estratégia, por quanto tempo, para eu poder entender se é viável ou não. E não simplesmente dizer assim, mas está todo mundo fazendo. Eu disse, está todo mundo fazendo, mas no teu caso não é viável por isso, isso e isso. Então, é bacana, são estratégias de blindagem? Não são estratégias de blindagem, são estratégias de proteção, porque eu crio camadas. E tributariamente, às vezes, não é viável também, porque às vezes eu tenho uma empresa que é do Simples, que a partir do momento que ela passar a ser constituída dentro de uma holding, tiver participação acionária de outra PJ, ela perde a condição de Simples, e vai para um lucro presumido ou um lucro real, que é inviável em termos de tributação. Então, a gente vai tentando, é exatamente essa construção que a gente vai tentando mostrar, olha, isso é viável, isso não é viável, e aí depende da situação de cada um e precisa ser analisado todo o escopo do CPF, dos CNPJs que vão participar disso daí. Um dia eu chego lá, que eu tenho participação no Clube Cash, aqui no estúdio. Vamos analisar para ver se vai ser viável ou não, viu? Tá Calma. Caminho, né? Vamos analisar neste momento, pelo que eu entendo, não, mas... Mas tá no caminho, né? Depois a gente conversa sobre... Adriana, lá fora a gente tinha falado sobre a gente questionar hoje em dia a educação do Brasil. Você já tocou até num ponto muito interessante sobre a geração mais velha, que não veio com a educação de empreendedorismo, tudo isso, está se tornando empreendedor, mas essa nova geração está vindo com uma visão mais de empreendedorismo, né? Até mesmo porque o modelo de negócio, o modelo de trabalho mudou, ninguém quer as pessoas antigamente começavam num trabalho, que nem meu pai, ele começou no Banco do Brasil com 13 anos de idade, se aposentou no Banco do Brasil, fazia uma carreira numa empresa. Hoje não, por qualquer coisinha a pessoa sai e tudo isso. Baseado nisso no empreendedor, que ele vai mudando, uma pessoa começa a ser advogado, daqui a pouco não gosta, ele passa a querer abrir um negócio junto com a amiga, abre uma loja, e a gente vai fazendo uma esteira, uma esteira de mudanças de profissão, onde o ponto de conexão de todos eles é o financeiro. Finanças, é o dinheiro. E até que ponto vem essa estrutura da pessoa saber o que é a pessoa física, até onde vai a pessoa jurídica, essa mistura de pessoa física e jurídica. Você pega muitos clientes que ainda têm dúvida, não consegue separar a pessoa física de jurídica? Muitos, Dulce, mas muitos mesmo. Assim, eu acho que a educação financeira ela é a base de uma pirâmide de gestão, tá? Sem a educação financeira, sem um equilíbrio financeiro, sem você ter essa organização, seja na pessoa física, seja na jurídica, você não consegue investir, você não consegue escalar, você não consegue organizar e projetar um futuro. Então, assim, a educação financeira ela vai ser o alicerce de tudo que você vai construir daqui para frente. Um alicerce de uma aposentadoria tranquila, seja na sua pessoa física, um alicerce de uma sucessão organizada, um alicerce de um investimento de médio ou longo prazo. Então, a educação financeira, para mim, ela precisava sim vir ser tratada da escola e dentro de casa. Quando você não tem na escola, porque também a gente não pode só transferir a responsabilidade para a escola, né, para o educacional. Isso eu debato muito. Empreendedorismo, finanças pessoais, oratória, falar em público, vender. Exatamente. Você tem que fazer isso dentro de casa, com os seus filhos e propiciar esses aprendizados para que eles tenham essa visão. Por exemplo, meu filho que faz TI, eu coloquei ele num curso para ser trader. Ah, ele vai ser trader? Não. Sim, o trade de ações, né? De ações. Legal. Mas eu botei, ele disse, mas pra que eu vou fazer isso daqui? Isso não é a minha área. Eu digo, faça. Faça por causa disso. Expliquei tudinho como era que o mercado financeiro atuava, que era importante ele ter essa visão. Segue como é que é operado. Pois é. E aí, assim,
hoje, para dar essa visão dos múltiplas possibilidades dos múltiplos mercados. Mas, voltando ao que você me perguntou, confunde demais. É uma das coisas que a gente passa no onboard também, que a gente começa a conversar com o cliente, olha, pessoal não se mistura com empresa, como é que você vai fazer a empresa? É assim, aí a gente desenha o fluxo, terminou, isso é lucratividade, se você não quiser investir, você vai retirar, botar na sua pessoa física, mas não posso pagar logo direto a conta não é minha, eu não sou o único sócio? Sim. Não, tira para a tua pessoa física, esse lucro aqui contábil, porque a gente vai fazer a tua contabilidade, ele é isento, vai vir para a tua pessoa física e na pessoa física tu vai trabalhar a tua finança pessoal. Confunde muito prolabore com lucro. Distribuição de lucro. Com distribuição de lucro. E na startup é incrível como eles não conseguem entender. Não é só na startup, não, mas o pessoal de startup é um caso bem peculiar, porque eles entendem assim, não, mas isso daqui. Ele pega um investimento, capta um investimento na fase ainda, né, de aceleração. Eles captam o investimento e entendem que tem dinheiro em caixa, não tem lucro, retira isso daqui, mas isso daqui é meu salário. Mas não é um salário registrado como diretor, não é um salário registrado como prolabore. E aí a gente, para explicar que aquilo dali, para ser retirado, ou ele tributa como prolabore, ou ele vai ter que colocar como um empréstimo ao sócio, porque aquilo não é lucro e não é salário, aí para você tem que sentar e mostrar ele bem direitinho, porque é uma fase que a startup ainda não está rentabilizando a ponto dele ter aquela retirada. Entender que prolabore é fruto do trabalho, é fruto de quanto eu pagaria para uma pessoa executar aquilo que eu executo hoje. Sim. O restante que você retira é lucro, mas minha empresa dá lucro. Outra coisa, eu preciso ter uma educação de reinvestimento, que é uma coisa que a gente também não tem. De ter um capital de giro dentro da empresa, de investir, de ter uma margem de segurança para que se acontecer alguma coisa. Isso a Vert também orienta isso? A gente faz a orientação, legal. Lógico que não é uma mentoria, não é... Só uma orientação. É uma orientação que a gente faz. Legal. E quando a pessoa precisa, quando a gente vê que a gente não tem a capacidade de ir, porque a pessoa precisa mais de um acompanhamento na pessoa física ou na pessoa jurídica, financeira, de uma consultoria mais especializada, aí a gente indica. Perfeito. Olha, a gente acha que você precisa de uma consultoria que te acompanhe, que monte um fluxo com você, que faça um entendimento disso daqui para que você possa seguir sozinho. Na parte de gestão mesmo, né? Planejamento de futuro pessoal, né? Também de longevidade financeira. Uma das coisas que eu mais gostava, uma das coisas que tipo assim, me acendeu muito para ter negócio, empreendedor e tal, eu tirei que foi 2 fatores. Um foi meu pai, que eu tava, inclusive, comentando numa mentoria que a gente tá fazendo, com a mentoria terapêutica, inclusive com uma membro lá do clube, né? Que é a Jéssica. E aí eu lembro que quando eu saía muito na rua com ele, aí tipo assim, chegava alguém no carrão, alguém chegando num apartamento, falava assim, ali, Bruno, deve ser um empresário. Sempre ficava na minha cabeça, deve ser um empresário. Por isso que tu... E isso eu lembro muito bem, né? Desde criança ele falava muito isso. E outro ponto foi porque quando eu entrei na agência de publicidade para trabalhar, eu entrei como aprendiz, depois fui pro financeiro, eu adorava esse lance que tu tá comentando. Caramba, o homem tem prolabore e funciona dessa forma, e a cada 3 meses tem distribuição de lucro, e aí, tipo, isso me encantava. Inclusive, depois que eu tava lá trabalhando, eu pensava assim, não, eu não quero ser um cara que recebe salário, eu quero ser um cara que recebe a distribuição de lucro. Porque a cada 3 meses, quando a gente sentava, que aí, pra justamente analisar as finanças, tá, Bruno, a distribuição de lucro vai ser tanto, né, que a gente vai separar por isso. Eu ficava encantado, caramba, eu quero ter isso aqui, eu quero ter esse controle. E aí, quando eu saí aí eu já tinha encerrado a administração de empresa, e eu fui pro mercado fazer um pouco de consultoria, e eu achava que toda empresa era desse jeito. Tipo assim, todo mundo tem controle, todo mundo recebe prolabore, todo mundo... Aí, quando eu cheguei na primeira empresa, que foi de uma cliente minha que também fazia parte do clube, que eu falei assim, e aí, me mostra o teu DRE. Não, Bruno, aqui a gente não tem, não. A gente anota tudo no caderno. Aí eu no caderno. E aí, como é que vocês conseguem identificar, tipo, como é que é a questão das vendas? Não. Depois a gente para no mês, calcula, caramba, eu confio que é uma zona e que a gente, inclusive, tem que ajudar muito esse mercado, né? Porque, querendo ou não, os empreendedores são que faz a roda do Brasil girar, que gera emprego, gera renda, mas que tem que ter esse acompanhamento. Eu não falo só da parte de contabilidade, de gestão, mas até de finanças pessoais, né? Tipo assim, a gente tem que ter esse conhecimento. Caramba,
beleza, eu sou empresário, então, ou seja, minha reserva que não é de emergência, como é o nome? Reserva de segurança financeira. Segurança, gostei, aprendi com a Dulce. Reserva de segurança financeira, a gente tem que ser maior, porque, tipo, o negócio às vezes tá alto, tá baixo e tal. Eu acho que tudo isso tem que se complementar pra gente até ser um empresário de sucesso. Né? Eu acho que tem que ter essa sinergia. Eu acho, Bruno, complementando o que você trouxe, é que a gente ainda tem um empreendedorismo amador, muito no feeling. E de necessidade. Sim. Que as pessoas fazem para sobreviver ou fazem porque tem uma ideia e acham bacana. E isso daí não é só a boleira de que tá fazendo bolo dentro de casa, não. Isso daí a gente vê em lojas de shopping. Sim. Que a gente vê que, assim, a pessoa não tem controle de quanto é o meu ROI, quanto é que é meu lucro real efetivo disso daqui. E minha cliente que eu tô comentando contigo, ela já tinha 5 funcionários e faturava bem. Pois é. E tava ali no caderninho, no né? Caderninho. É aquela história, papel e planilha aguenta tudo, né? Mas a gente precisa ter uma visão de uma gestão baseada em números. E para isso a gente precisa se organizar. Por isso que eu digo que a base da pirâmide é o financeiro. É você catalogar, é você computar, é você ter ali o registrado, tudo que entrou, tudo que saiu, todas as suas medidas. Até assim, se você for ver um KPI de cliente, de quanto tempo o cliente fica contigo, quanto sai, tudo é número. Sim. Tudo é baseado em número. Um CAC é baseado em número. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade de tomar decisões baseadas nos números. Quem não tem indicador não sabe se está crescendo ou se está morrendo. E o ditado já diz, né? Ou você está crescendo, ou você está subindo, ou você está descendo. Nunca você está estável. Nunca. Sim. Então, lá no fundo, um pequeno desvio de pequeno detalhe, ou te bota para cima, ou te bota para baixo. Sim, é verdade. E aí eu trago, né, o que a gente até vai comentar aqui um pouquinho mais na frente sobre a nova economia. Né? O que é que a gente traz de nova economia? 10 anos atrás, a gente fazia negócio como a gente faz hoje? Não, de jeito nenhum. Não, a gente não fazia negócio. Hoje, assim, da pandemia para cá, a gente tem aí 4 anos. Em 4 anos, o mundo mudou absurdamente. Sim. Tu acha que a gente vai fazer negócio daqui a 3, 4 anos, da forma que a gente está fazendo hoje, em maio de 2025? Com certeza não. Sim. Então, a gente precisa estar alicerçado, porque senão, com todas as mudanças que a gente vem por aí de reforma tributária e tudo muito, mais, a gente morre. A gente não vai conseguir sobreviver com os negócios. Se a gente já tem uma alta mortalidade de negócio no nosso país, imagina com tudo isso. E falando em mudança e rápido, né? Que é bom que a tecnologia ajuda. Eu lembro quando eu entrei no financeiro como estagiário, eu inclusive ficava emitindo aquelas notas que era tipo num impressorzinho que ficava assim. Aí, a gente não lembro não, né, Adriano? Não a gente pegava a folha, que era a minha função, tirava a outra, porque uma ia pro cliente, a outra ia pra contabilidade, que é pra poder apurar, né? Então, só dessa... Aí, de repente, eu pensei que ele fosse mais novo. Então, aqui meus 25 anos, né? E aí a gente tá vendo, você era daquela época, que tinha a época do caderninho, tem a época dessa, hoje é tudo online, praticamente, daqui a pouco vai ser tudo inteligência artificial. A gente estava entrando numa nova era agora de inteligência artificial, onde alguns seres humanos vão ser substituídos, né? Algumas funções. É o nosso tema do próximo toque, viu? Quinta-feira é sobre isso. Negócio e tecnologia. Pois é. Então, a gente está vendo que quem também não acompanhar essa nova tendência, né? Você tem que ser um empreendedor, empresário, mas com um mínimo de conhecimento. E isso vale muito porque economiza muito tempo. Lá, vamos voltar para a Vert, então. Lá na Vert, vocês só atendem PJ, atendem pessoa física? Como é que funciona lá na Vert em relação a isso? Como é que vocês passam essa forma, como é que vocês vão adaptando o cliente de vocês para essa nova tecnologia que vai acontecendo, que é a inteligência artificial, tudo isso implica no escritório e reflete no seu cliente? A gente atende pessoa física, a gente atende pessoa jurídica, a gente atende investidor, né, que está ali na sua pessoa física, mas que ele tem uma categoria, né, ele precisa prestar contas mensalmente, aquele profissional da área de saúde que também precisa prestar contas mensalmente, através do livro caixa. A gente tem um segmento, 22 anos de mercado, a gente acaba tendo um amplo segmento de atendimento, não atendemos tudo, isso é uma verdade, a gente não atende tudo, a gente tem uma seleção, mas a gente já tem um aspecto amplo, tanto de atendimento como de escopo de serviço, tem um hub de serviços que a gente presta.
Com relação... Qual foi a outra pergunta que você me disse? A inteligência artificial. A inteligência artificial. Com relação à inteligência artificial, assim, eu não tenho esse produto, né? Eu tenho o que a gente usa dentro do escritório, a gente usa já coisas de inteligência artificial para melhorar a informação para o cliente, mas nunca para atender. Porque, como a gente disse, eu prezo por um atendimento humanizado. A gente sabe que a gente vai evoluir para isso, mas a gente também tem que ter o cuidado de quando evoluir. Porque quando entrou o chatbot, eu não sei se vocês lembram disso, todo mundo colocou chatbot. Todo mundo era... De qualquer jeito, né? Qualquer jeito colocava isso assim, 0 para isso, 1 para isso, todo tipo de atendimento era via chatbot, que a gente se irritou profundamente, principalmente com as concessionárias de serviço, né? E aí, assim, a gente uma vez tentou, meu chatbot durou 2 dias. Na primeira reclamação do cliente, disse, eu não quero ser atendido por um robô, porque eu nunca tive isso aí. Eu disse, tira do ar, cancela. Sim. Por quê? Porque a gente preza por um atendimento, por mais que aquilo dali facilite o primeiro contato, mas a gente evolui em tudo que a gente pode evoluir, de tecnologia, de integração, para buscar sistemas que busquem informações para o cliente, para trazer para a gente ser mais assertivo na entrega e ter uma entrega de melhor qualidade, e de forma mais rápida, mas a gente preza por esse atendimento humanizado e quando o cliente diz, não, isso daqui não me faz bem, eu disse, tira do ar. A gente consegue o atendimento. Preza pelo sucesso do cliente. Então, a inteligência artificial, eu acho que ela vai entrar. Ela já entrou, eu já uso a inteligência artificial. Faz parte da nova economia? Faz parte da nova economia dos novos negócios, né? Acho que hoje os novos negócios, a ideia é escalar de forma rápida, mantendo um custo fixo e um variável menor, né? Porque isso é que vai dar margem para escalar. E a inteligência artificial utiliza muito isso. A gente vê a inteligência hoje utilizada de forma muito ampla em algumas coisas, até em captação de leads. Eu achei interessantíssima a ideia que me colocaram, né? Sem críticas, eu não vou fazer nenhuma crítica. Lá do clube? Não. Foi a Sayonara que falou dos agentes? Não. Foi a Sayonara, não. Foi um Reels que eu vi, e aí eu fui atrás de saber o que era, como eu sou estudiosa da reforma tributária, um cara que lançou a inteligência artificial na reforma tributária. Você entra e pergunta lá no número dele, você entra no WhatsApp e pergunta para a inteligência artificial dele dúvidas sobre a reforma tributária. Só que eu perguntei de forma técnica. Por quê? Porque meu olhar é mais técnico. Então, tem coisas que ela me respondeu, ela não me respondeu, tem coisas que ela me respondeu, outra coisa que não foi aquele que eu perguntei, mas que serve para a maioria das pessoas. Se você, Bruno, que não é um especialista, diz assim, o que entrar lá e me perguntar o que é a reforma tributária, ela vai te responder, a reforma tributária está pautada na emenda constitucional tal, ela vai mudar a forma de apuração, tal. Às vezes você perguntar coisas básicas, ela vai te responder e no fim tem o quê? O CTA. Se você tem mais dúvidas, nós temos uma equipe de especialistas prontos para te atender, o nosso site é esse, o nosso número é esse, tarará. Eu disse, cara, que sacada! A inteligência não funciona como deveria, mas para a maioria das pessoas, que foi aquilo que a gente conversou antes de começar, para a maioria das pessoas vai funcionar, vai gerar um monte de dúvida, e quem é que está por trás para atender? O grupo que criou. Então, uma sacada de mestre. Muito boa. Muito boa. Uma sacada de mestre para eles, que estão, né, vão disponibilizar para qualquer empresa, para qualquer pessoa física ou jurídica, perguntar e fazer o marketing deles, né? O SDR deles através de uma inteligência artificial. Show. Interessante. E, aqui, Adriano, eu tenho um presentezinho pra você, viu? Olha! E aqui do Clubecast, né? Agradecer, inclusive, o Marlon. A gente tá todo mundo falando só de membros do clube, né? Olha, o Marlon, que é lá da Flufan, né? Deixou esse presente pra você. Que aqui a gente gosta de receber nossos convidados à altura. E aí, como você já tinha garrafa, aí não, vamos fazer algo diferente, né? Porque você já ganhou uma garrafa lá no clube. E essa aqui é a garrafa da sua sócia, pra você levar, ela não tá sabendo. Vai ser uma surpresa pra ela. Lindo, adorei. Com a logomarca, ficou linda. Inclusive, agradecer aqui, pessoal, o Marlon, né? Que lá da Flofan, Lucão, depois você bota também a marca dele aí, né? Vocês podem, inclusive, acessar aí Flofan,
.br, né? O Marlon é apoiador nosso aqui do Clubecast, já há bastante tempo, presente nos nossos convidados. E vocês que querem produtos, né? Ele tá até, inclusive, assim, Bruno, quanto é que tá? Ele tá fazendo essa garrafa? Ele tá com uma promoção, viu? Que ele me falou que vocês podem adquirir essa garrafa por R$100 só, já com frete grátis e gravação. Olha que esse podcast vai sair em 2030, eles vão querer por esse preço, viu? Em maio de 2025, a Flor E aí, ó, aqui ó, tem 2 produtos, inclusive, ó, pra vocês verem, né? Depois tu bota aí, Lucas, na imagem da Adriana, ó. Aqui a gente tem a garrafa, né? Que é o que eu falei pra vocês, que tá na oferta, né? Você, por apenas R$100, gravação, garrafa top, já com entrega grátis aqui pra Fortaleza, vocês podem adquirir essa garrafa, né? Marlon, brigadão, viu? E brigadão aqui pelo copo também, é sensacional, a gente gosta de preencher nossos convidados. Obrigada, e vamos nessa. E é do clube, viu, galera? Todo mundo aqui é do clube. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da Fast Farm, que é do clube também. Todo mundo conectado. E, Lucão, tem aí o pergunta para o próximo? Bota aí pra gente poder aqui. Como é que é esse quadro aqui, Adriana? Só pra poder te explicar. O convidado anterior deixou uma pergunta pra ti, que ele não sabia quem era. E aí ele deixou uma pergunta. Assim como você vai deixar uma pergunta pro próximo também, que você não sabe quem é. Não sei quem é. E aí vai indo. É um fluxo aqui que o Lucão vai botar, daqui a pouco vai baixar os áudios. Você vai ver a pergunta e vai responder. Eita, eu tenho até medo, né, dessa pergunta. Quem foi mesmo esse convidado aí? Quem foi o último? Quem foi, Lucão? Foi o Júlio. Todo mundo tá em casa, tá? Todo mundo do clube. Foi o Júlio lá da Fast Farm. Vamos ver qual é a pergunta. Depois vamos conversar também sobre o equity, né? O próximo assunto a gente vai falar, já entrar sobre isso, né? Falar sobre o equity, sobre o equity tool. Eu tenho uma história bem bacana com o João Klepp, né? O pessoal já conhece um pouco aqui no Clubecast. Exato. Mas eu vou reforçar. Enquanto o Júnior vai colocar a minha pergunta. O Júnior, tu tá reformulando a pergunta, Olha, viu? A pergunta é muito polêmica, Lucão. Eita! Foi aquelas polêmicas, né? E eu já tô anotando aqui um produto novo, um agente pro WhatsApp, um CTA tal, falando de finanças, ó. Conecta lá com o núcleo de tecnologia. A gente agora tá com núcleos lá no clube, né? Já tem um núcleo lá de tech, tá muito massa. Uma ideia, não, já anotei. Uma ideia boa. Uma ideia para todos nós. Fala sobre tech, isso, a gente tem que fazer um núcleo de contabilidade. Low ticket. Low ticket faz o custo vai ser o desenvolvimento. E aí é como um GPT que tu... Lógico, eu não tô minimizando, eu não sei o que é que tem por trás, mas é como se fosse um GPT que hoje tu pudesse incrementar com os assuntos, né? Com o que tu tem de literatura, com tudo, e pudesse modular e jogar dentro do WhatsApp. Sim. E a gente tá, inclusive com esses núcleos lá, tá sendo muito legal porque a gente tá trocando muitas ideias, né? O núcleo foi feito para trocar ideias, aquela mastermind de mesa de conhecimento, né? Tem um núcleo que a Dulce tá como líder lá de finanças e investimento, que a gente vai também fazer o primeiro encontro, e vai ter um núcleo de contabilidade junto com o jurídico, pra gente poder trocar conhecimentos. Também é bacana. A gente unir esses núcleos aí pra gente poder ajudar um ao outro. E aí tem que fazer um núcleo eu tava vendo, os 3 pontos mais fortes. Falar de saúde, né? Que saúde envolve perca de peso, saúde, super essas bacana. Coisas, beleza, tudo isso é um beleza núcleo tem só, lá né? também, sim. Falar também sobre tecnologia, tem um a parte de finanças jurídicos e advocacia que você vai juntar e finanças. São os 4 pilares hoje mais... Não, a gente já vai criar, a gente fez embora a gente esteja muito ligada. Finanças e contábil é muito... demais, talvez eu acho que até mais, viu? É mais do que... Não, com o jurídico também, dependendo... se bem que você tá bem no meio. Mas sabe como é a ideia do núcleo? Até pra vocês um pouco daqui, um pouco daqui. Para vocês conhecerem, vocês são membros lá. A ideia do núcleo é justamente a gente fortalecer essa questão do conhecimento, né? Então, todo encontro lá do núcleo, o pessoal traz o conhecimento para os membros. Sim. Tipo, a última vez foi o David. Ele falou sobre o X, né? Que era sobre a questão do design e tudo mais. E ele trouxe o conhecimento. Aí no próximo vai ser o Márcio que vai trazer. E no final das contas, meu irmão, junto uma mastermind lá, que cada um fala assim, cara, a gente tá com problema de tal coisa. Um ajuda o outro e vai indo. Sim, que eu acho também uma ideia, viu, Bruna? E assim, enquanto o Júnior está ali catando o a minha Lucão. pergunta, é o Lucas. Desculpa, Lucas. Cadê Lucas, a pergunta? E, enquanto o Lucas está aí catando a nossa pergunta, vou deixar aqui como uma opção de encontro, né? Para que a gente faça aí no clube momentos de hot seat e de rap seat. Que são momentos onde a gente pega ali um núcleo, né? Que é mais técnico e que pode, ali, cada um traz uma demanda. Hot seat? Rap seat. Dores e e coisas boas. Coisas boas. O que é que eu implementei? No rap a gente vai dizer assim, olha,
Eu implementei isso e foi muito assertivo. Eu trouxe uma consultoria de fora, implementei. E ali todo mundo traz de forma contributiva pro grupo que está ali na rodada e a gente discute a solução. E aí no hot a gente traz a dor e a gente escuta o outro. No rap a gente apresenta o caso. No hot a gente vai e apresenta a dor e abre espaço para que todo mundo contribua com sua expertise, né, dando a sua opinião. Olha, eu já tive um caso assim, ou eu nunca tive, mas eu já vi numa mentoria, eu já vi com um amigo, uma possibilidade aí se trazer soluções. E sabe que o pessoal gostaram muito da questão núcleo, que eu falei assim, galera, é o seguinte, a gente vai ter vários núcleos, e a gente vai tirar um dia para que todo mundo vai se unir os núcleos, e cada um vai levar o conhecimento para o todo. Né? Então, tipo assim, o núcleo de finanças e investimento da Dulce chega lá, a Dulce vai elencar alguém que vai falar sobre algum assunto, ele vai lá, leva conhecimento para nós. O de tech leva também. E aí todo mundo vai ganhar conhecimento. A ideia tá sendo bem legal isso aí. A gente implementou mês passado, o pessoal tá gostando. Mas Bruno, tá sendo bem bacana. Vamos dar nessa pergunta então pra Adriana. Adriana quando tiver ok, tu dá o legal aquilo, viu? A Adriana tá trazendo um produto novo aqui pra Fortaleza, pro Ceará, né? Eu digo por Ceará e Nordeste, porque eu acho que vai abranger todo o Nordeste. Que é realmente trazendo uma das pessoas líder do Brasil que fala sobre investimento e venture capital, né? Porque eu trabalho com venture builder, tava buscando o capital. Como Venture Capital. E eu queria saber, Adriana, como a Adriana abre frente de tudo, né? Não, eu nunca vi. Tem uma pergunta aqui que vai ser sensacional. É sobre isso, como é que ela consegue conciliar tudo. Então deixa essa aí que eu acho que vai ser muito importante. Sim. Então você está começando um projeto que vai ser bem disruptivo aqui para o Ceará. Como foi que surgiu essa ideia? Como é que você está assumindo aí realmente, a gente estava falando de novidades, né? Está assumindo aí um posicionamento de trazer esse evento aqui para Fortaleza. Como foi que surgiu essa ideia? Foi o seguinte, Dulce, como foi que surgiu a ideia? Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade, não era meu foco, mas eu sou uma pessoa que eu não desperdiço oportunidades, tá? Eu acho que a gente não pode desperdiçar as oportunidades que aparecem na nossa frente. E, assim, eu sou uma mulher de negócios, então, como mulher de negócios, a gente tem que entender o que é oportuno. E essas oportunidades, quando chegam, a gente abraça. Uhum. E eu abraço tudo com muita vontade de fazer. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de conhecimento. E há alguns anos atrás, acho que depois da pandemia em diante, eu comecei a fazer muitas mentorias. Eu tenho hoje 2 filhos que moram em São Paulo, então foi meio que um destino natural estar em São Paulo e buscar mentorias. Hoje a gente tem uma facilidade online, hoje a gente tem a facilidade dessas mentorias estarem aqui um pouco mais presentes, mas quando eu comecei ainda estavam muito concentradas lá. E algumas coisas ainda acontecem muito naquele eixo ali do Sudeste, né? Principalmente São Paulo. Ano passado, eu vou falar especificamente do evento. Ano passado, eu sou investidora anjo, eu sou investidora de uma Venture Capital, a maior do Brasil, uma das maiores da América Latina, que é a Bolsa Invest. Né? Sim. Né? Então, assim, eu já estava conectada a esse universo, né? A fazer mentoria aqui para startup, já atuava com clientes como startup, era investidora anjo lá e já participava de alguns eventos da Bolsa. Tá? A partir dali, o João Kepler, né, que é o maior investidor anjo do Brasil, e na época ele ainda era o CEO da Bolsa, fui conhecendo o Kepler, fui me aproximando, ouvindo o Kepler falar, ele é um poço de conhecimento profundo, né? E depois eu tive a oportunidade de fazer a jornada Equity lá em São Paulo, que é dentro da SME, que é Smart Money Education, que é do filho do Kepler, do Theo Braga, e que eles colocam ali 50 empresários por turma para falar sobre equity, sobre nova economia, em 2 dias de imersão, onde eles trazem muito conteúdo. A partir dali, naquele momento que eu fiz, foi setembro do ano passado, eu comecei a fazer parte do pool de investimentos do SME. Então, hoje, eu faço parte do comitê do pool de investimentos, onde a gente tem um grupo em que a gente analisa se vai investir ou não em determinada startup. Ela passa por um processo de triagem com especialistas, eles fazem todo um histórico delas, elas se apresentam para a gente analisa os números e a gente diz se vai ou não aportar aquele dinheiro que está disponível no pool, se vale a pena ou não aportar aquele dinheiro. Como se fosse um conselho. É um conselho daquele dinheiro. Eu tenho um dinheiro ali, ele é destinado a investir em startups,
mas não é em qualquer startup. Ela tem um processo criteriosíssimo, e daí onde a importância de ter bons números, bom contador, boa orientação, porque eles precisam estar alinhados com a toda a estrutura que eles vão ser validados, tá? E aí, assim, nesse aspecto, eu fui começando a me aproximar. O líder desse pool é o Theo, e um menino excelente, de um conhecimento enorme. Ele tem uma, assim, a gente julga às vezes pela pouca idade, mas eu acho que o Theo, ele carrega na experiência. Às vezes eu digo assim, eu tenho 30 anos de contabilidade. Eu não sei exatamente quantos anos o Theo tem. Vou falhar aqui, mas vou fazer um chute que ele tem 27 anos. Ele tem 27 anos de trajetória, porque ele já nasceu investidor, tendo pai em casa, tendo o estudo de casa dentro de casa. Então, ele é um caso vivo de prática. Então, ele tem muita expertise pelo lado prático. Então, eu digo muito que a gente aprende sempre numa rodada dessa, porque o Theo traz sempre essa visão dele que prática. Massa. Eu conhecia mais o Davi Braga. O Davi, o Theo tem uma trajetória um pouco diferente do Davi. Sim. O Davi é um orador nato, né? Incrível, orador incrível. O Theo, ele é um pouco mais calado, mas ele é um cara extremamente inteligente e muito assertivo. Nisso, quando foi em dezembro do ano passado, eu recebi o convite, através da SME, de trazer. Eles estavam com esse produto, de sair um pouco de São Paulo. São Paulo, eles são muito consolidados, empresários do Brasil inteiro. Eu fui para lá para fazer a jornada. E eles estavam com a ideia de trazer isso para algumas capitais. Né? Eles já tinham rodado Rio de Janeiro, já tinham rodado para Sorocaba, e estavam querendo começar a expandir para algumas outras capitais e subir para o Nordeste. E Fortaleza foi a primeira capital do Nordeste que eles visualizaram como possível. E eles me convidaram, junto com o Felipe Monteiro, para que a gente trouxesse o evento para cá, se fossem os hosts deles aqui. Então, a gente topou o desafio, né? Assim, uma honra, eu digo que foi uma honra o convite, né? Tá sendo uma honra trazer o João Kepler. Tá mais próximo também, né? Apesar de já estar, né? Fica mais próximo ainda, né? Assim, vai ser dia 22 de maio, mas assim, para mim tem sido uma honra trazer pela primeira vez como mentor, né? O João já veio aqui várias vezes, dar palestra, o Bruno já teve em palestra dele e tudo, mas como mentor focado em equity, em nova economia, trazer o João, o Theo, para essa imersão de um dia, né, que vai ser, não são 2 como lá o produto é um pouco mais extenso, é um dia inteiro aqui, mas é um dia bem longo, né, e estar no palco também, dividindo o palco, ter essa oportunidade, essa chance de dividir o palco, trazendo dentro do meu conhecimento, do que eu sei, né, para falar também para os empresários que vão participar. Então, a gente modulou, eles trouxeram esse produto, eu estou responsável aqui junto com o Felipe Monteiro de divulgar e de trazer essa informação aí para todo mundo que queira participar, dia 22 de maio no Hotel Gran Marquis. E quem quiser mais informações, Adriana, aí sobre, tipo assim, como é que faz para participar, qual investimento, por onde é que vai? A gente tem uma página, né, que é equitytour.com.br/Fortaleza, né, dentro do Instagram da própria Equity Tour você consegue também buscar os caminhos e qualquer coisa falar comigo diretamente pelo WhatsApp, a gente pode deixar o número aqui abaixo. Posso colocar lá embaixo. Ou se tiver aqui, se você estiver escutando aí agora, digita aqui, bota o @ da Adriana, que chega no dela, ou então do Bruno, que aí ele vai passando contato também, com certeza. Né? E aí eu posso, inclusive, botar vocês, eu vi que tem um grupo, né, que vocês criaram para passar mais informações, e aí a gente pode até deixar o link também do grupo, o pessoal clicar e entrar lá para poder saber mais. Que também vai ter uma equipe lá do comercial. Porque tem que se aplicar, né, porque também, eu acredito que não seja qualquer pessoa que realmente tem um perfil, né. Tem que se aplicar. Ele é aberto exatamente para todo empresário, para todo investidor e para todo mundo que precisa ter essa visão de negócios, dessa nova entender mais sobre o equity, inclusive, né? Porque grandes empresários falam sobre isso, Flávio Augusto e tal. Falam sim. Entra como diversificação de investimento, né? Você sai um pouco só daquela renda fixa, renda variável e entra em tecnologia e inovação, né? E aí uma coisa assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa um pouco mudar a nossa cabeça é como é que a gente faz a equity, como é que a gente participa, né? E quem pode participar? Às vezes a gente tem um negócio que fatura ali e você às vezes nem quer dividir, sabe? Assim, eu não quero dividir, isso daqui é meu, tá consolidado, não sei o que, mas tá ali,
naquela trajetóriazinha que tu falaste. Uma subindo rampa um pouquinho, pequena, né? ou uma rampa uma ladeira. que as pessoas às vezes nem têm essa noção. E como que eu poderia trazer alguém para participar do meu negócio que possa impulsionar isso e modificar e pivotar totalmente o negócio ou a trajetória do negócio. E uma coisa que a gente traz como exemplo, que assim é muito lógico para as pessoas entenderem e faz sentido aqui trazer, para que o pessoal entenda um pouco disso, o que é que você acha que é mais interessante? O que é que eu sempre digo isso? Eu sou uma empresa que eu tenho uma empresa de fazer tortas e salgados e bolos, uma cafeteria, alguma coisa desse tipo. E aí eu tenho um investidor que se interessou pelo meu produto, porque o meu produto é diferenciado e ele queria aportar dinheiro por uma participação. O dinheiro é bom? Sempre é bom. Aí eu vou ter que ter a gestão para poder fazer o quê com esse negócio? Para eu poder pegar esse dinheiro e aplicar no lugar certo, no marketing, no tráfego, né, nas vendas, impulsionar a criação de novos produtos. Eu vou ter que ter essa cabeça de saber... Até antes, né, Adriana? Você tem que apresentar um planejamento para captar o investimento. Para captar. Mas o que é que faz mais sentido? Seria esse investidor para o meu negócio ou ter a Ana Maria Braga? Sim. Divulgando, ela não vai aportar nada, mas ela vai aportar a imagem dela na Globo, divulgando o meu seria negócio. Seria o Media for Equity, né? Media for Equity. Sim. Então, assim, às vezes a gente não tem essa visão de negócio. E hoje, tantos empresários hoje que são influencers, que têm hoje Media for Equity, os caras não aportam, Bruno, R$1, mas aportam... A mídia, sim. A personalidade deles no negócio, fazem a divulgação e escalam um negócio absurdamente, muito mais do que se eu tivesse recebido dinheiro. E a primeira vez que eu escutei isso aí, eu gosto muito de acompanhar, e futuramente, claro, que o Clubecast vai se tornar grande, a gente já se fala como o maior podcast de negócio turismo aqui do Ceará, né? Mas a gente modelou muito, que todo negócio a gente modela alguém, né? E aí aprimora e tudo. Que eu sigo muito a questão do Primo Cash, né? E aí a primeira coisa que eu vi falando sobre Media for Equity foi isso, que ele falava muito de um aplicativo lá, de investimento, que era o Kinvo, né? E ele comentou que foi justamente isso, uma participação de mídia, né? Que se tornou sócio e tal. Eu acho isso muito legal. Quem faz muito isso é o Joel J. O JJ, sim, também. No JJ Podcast, o tempo todo propaganda. O Nuvem Shop, né? O tempo todo. Isso é legal. Media for Equity. Então, quem quiser Media for Equity, procura o Clubecast, né, Dulce? Adriana, voltando aqui só para o evento, que não ficou claro para mim, você começou a falar e despertou algo que eu não tinha nem te perguntei. Esse evento vai ser o quê? Vai ser focado. Eu sou uma pessoa de startup e vou para o evento. Eu sou um investidor e vou querer investir, eu vou para o evento. Ou os dois? Vai ter espaço para quem é startup, para quem vai querer receber investimento ou para quem vai querer fazer investimento? Eu sou o quê? Investidora? Você é investidora, né? Mas antes de ser investidora, eu sou o quê? Uma pessoa. Contadora. Eu fui fazer a jornada com o Kepler lá em São Paulo. E a jornada mudou muito a minha forma de pensar. Como contadora, eu não fui fazer como investidora. Investidora, eu já era investidora e eu não precisava daquele conhecimento para ser investidora. Porque quando a gente é investidor, a gente aporta dinheiro numa Venture Capital. E a Venture Capital que ela aplica, ela que administra, ela que faz toda a organização do investimento de investir nas startups, na seleção que ela faz. Ela cria os pools de investimento, que hoje eu faço parte de um deles, para poder aprovar ou não o investimento nas startups. Eu não fui para a jornada como investidora, eu fui para a jornada como contadora. Então, quando você me pergunta assim, para quem é para quem quer mudar, ampliar a sua cabeça. É para quem tem um negócio, para quem quer ter, para quem tem uma startup, ou para quem quer investimento, ou para quem é um influencer que pode pensar de forma diferente. É para entender o que é que temos hoje na economia de hoje, como ela gira e como ela vai girar daqui a alguns anos. Existe lá, até no site tem isso, o João traz 5 níveis de consciência em que ele trabalha durante a imersão ou a jornada Equity, ou Equity Tour, onde ele traz isso daí para te levar de um ponto de um ponto ali de consciência e te trazer no final do dia um outro nível. Eu digo que, assim,
conhecimento hoje está pulverizado, né? É verdade. A gente tem conhecimento na internet. De forma que até uma obesidade de conhecimento, né? Obesidade de conhecimento. Qual que é Quando você vai para um evento desse, eu acho que isso é que faz a diferença de quem sai desse evento com a mentalidade mudada, é entender em que ponto ele me desperta. Não é o A mais B mais C que te entregaram numa fichinha, que muitos eventos que hoje pretendem fazer isso. Olha, eu te entrego um plano de negócios. Não, é o que eu proporcionei dentro de ti, que te mexeu, para que tu faça ações diferentes daqui para frente e que isso vai impactar no meu negócio e na minha forma de realizar o meu negócio e de trazer uma nova visão para dentro do que hoje estava ali. Tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Será que se eu não mudar algumas coisas, eu vou estar tudo bem daqui a 2, 3 anos com esse mundo novo e com essa nova economia? Perfeito. Verdade. E eu tenho uma história muito boa com o João Kleber, o Lucão botou aqui a imagem, ó. Eu conheci o João mais ou menos lá antes, um pouco quando a gente tinha fundado lá o clube, né? Que nem chamava clube, chamava Clube Empreendedorismo, e antes chamava outro nome. Leva essa foto, viu? Já tá como salva. E aí eu lembro que eu fui pra um evento, e aí, como eu falei pra você, eu já fui grande fã do lado do Thiago Nigro, né? A abordagem dele e tal, falar sobre finanças. E aí teve um evento aqui no Ceará, o pessoal também sabe da audiência, que era a Revolução Empreendedora. Aí como palestrante tinha o Thiago Nigro, tinha o João Kleber e mais 2 lá. E eu sempre fui meio cara de pau, né? Aí eu ligar pra organização do evento. Eu quero falar com um dos palestrantes. Aí liguei, né? Me enalteci todo. Eu sou fundador aqui de uma comunidade de empresários. Acho que tinha 30 pessoas. Era uma comunidade. Eu queria Eu queria bater um papo com algum dos palestrantes e tal. É possível? Pra mim, na minha cabeça, a mulher disse, não tem como não, né? O pessoal passa aqui muito rápido e tudo. Ela, não, é possível, eu posso ver pra você sim, uma oportunidade e tal. Com quem você quer falar? E na época, eu pensei, o Thiago Nigro já tinha vindo pra cá, lançar o livro, eu conversei com ele, né? Tive um papo. Na época, até que ele respondeu no Instagram. Aí eu quero falar com o João Kleber, que eu já conheci ele, né? O maior investidor do Brasil. Inclusive, eu sempre gostei de participar, mesmo trabalhando na empresa, eu sempre gostei de participar de eventos voltados a negócio. E ele participava do Anjos do Brasil, teve evento no Marina também que eu fui lá pra poder conhecer. Eu sempre estava muito por dentro do ecossistema empreendedor, né? Que eu acredito muito que o ambiente influencia. E aí eu fui lá pro evento, e eu acho que era 15 minutos, 20 minutos com ele, que pronto, é o que você comentou. A gente tem muito conhecimento, mas tem uma coisinha só que pode mudar o jogo. Pronto, exatamente isso. É uma coisa que pode mudar tudo. E eu lembro que eu fui lá pra ele, eu falei, e quando eu cheguei, eu acho que com certeza o João Kleber recebe muita gente que assim, ei, eu quero fazer um pitch, né? Pra você investir em mim, muito assim. Ele fala isso. E eu já falei logo, eu já cheguei logo assim, não é pra você investir. É só pra você me dar uma orientação, né? Eu falei, eu sou um cara que gosta muito de falar sobre empreendedorismo. Eu me lembro, você teve essa conversa comigo. Pois é, eu tenho a comunidade aqui atualmente aqui, que se chama Clube Empreendedorismo. A minha intenção é ficar realmente conhecido nacionalmente, como alguém que incentiva o empreendedorismo, que gera ecossistema e tal. Aí ele falou assim, tá certo, a tua empresa é como atualmente? Como é o faturamento? Cara, atualmente a gente só faz cursos voltados para negócio. Né? Nessa época ainda não tinha chegado o lockdown da pandemia. Né? Então a gente fazia aqueles cursos e tudo mais. E ele, o que você faz? Você faz isso, certo? Qual outra receita que você tem? Não, fora isso a gente tem os cursos e a gente tem a mentoria. Só. Aí, beleza. Cara, você é um cara que fala muito bem, né? Porque ele falou, a gente sente sua energia, que você realmente quer mudar, quer aquela coisa, isso é bacana. Mas uma coisa, se você fosse me apresentar esse negócio, eu investiria em você, mas não investiria no seu negócio, por quê? Porque você não tem previsibilidade. Aí certo. Aí, todo negócio hoje precisa de previsibilidade, pra gente poder entender realmente como é que é, tipo assim, o planejamento da tua empresa. Sim. E nisso, na época, ainda tava chegando esse lance de recorrência. Ele falou assim, vai chegar um negócio que tá muito em alta, que é a questão da recorrência. E naquela época ainda nem, tipo assim, tinha algumas assinaturas, mas não era recorrência. Aí ele falou, você poderia começar a tua comunidade cobrando um valor mensal. E aí o pessoal faz parte da tua comunidade e isso te oferece os benefícios como tu já faz. Só que atualmente não cobra nada. 2 coisas vai ser bom. Porque tu vai se sentir cobrado. O pessoal paga, você vai ter que fazer alguma coisa. E 2, que o pessoal realmente, tipo assim, vai valorizar mais porque tá pagando. E aí eu falei, cara, se eu for lá no grupo e cobrar, o pessoal vão sair. E aí, como tu falou do estalo, né? Aí ele falou uma coisa muito interessante, falou assim, meu irmão, aí que tá. Se tu cobrar um valor e o pessoal sair, é porque o teu negócio não tem valor. Aí isso me acendeu. Caramba, não é que é verdade? Mas eu vou também agora melhorar pra ti. Se tu cobrar e só uma pessoa ficar pagando, parabéns, tu tem MVP. Se um paga, vários podem pagar.
Então deixar essa foto aqui pra poder mostrar pra ele. Quem sabe Legal. futuramente. Que história. E aqui ele vai participar do Clubecast futuramente, a gente vai estar grande, então vai ser show. Mas assim, isso é bom. O João é exatamente essa pessoa. Ele tá mais magro, né? Que eu vi. Não, ele vai logo dizer, cara, eu tava mais é outra pessoa. Ele tá bem mais magro, tem uma Sim. dietinha aí. Mas o João é exatamente essa pessoa, assim, ter Sim. o privilégio de estar perto do João em determinados momentos, né, e aprender com ele, ouvi-lo e estar com ele, ele é exatamente essa pessoa que ele apresentou Não, ele foi gente boa esse demais, momento. Sim. Ele é uma pessoa de servir, Sim. de graça, ele serve realmente sem nenhuma intenção, né? Não tô Sim. querendo investir, eu não tô querendo isso, eu quero lhe ajudar. Sim. Ele é essa pessoa de servir e ele é essa pessoa que tem a vivência prática. Então é o cara que tem o prático, às vezes você vai e passa 5 horas ouvindo teoria, que não dá um sumo de limão, porque assim, não consegue aplicar. E ele, numa conversa pequena, assim, ele te dá. E eu fico até imaginando, caramba, se eu não tivesse me conectado com ele, será que o clube ainda existia? Porque não sei se pra mim, na minha intenção de assim, não, nunca vou cobrar. Sempre vai ser só curso e isso aqui. Curso e mentoria. Né? Talvez nem existisse. Né? Então, e é exatamente isso. Sim. O que a gente pretende com o Equity Tool é nesse dia que a pessoa, em algum momento ali, ela não vai sair, nossa, eu saí aqui com um caderno cheio de anotações que eu vou aplicar isso, 5 páginas, 10 páginas de anotação. Se ela sair com uma ideia para pivotar o negócio dela, tá pago. ela tá pago e muito bem pago. Exatamente. Cadê, Lucão, nossa pergunta? Vai chegar aqui no final. Não? Então deixa aí, a Adriana vai deixar pro próximo pra gente poder finalizar aqui o nosso episódio. Vamos pro quadro... Eu não sei se eu escapei. Não, depois a gente vai ver. Mas, inclusive, Adriana, já aproveita aí, deixa pro próximo convidado aí tua pergunta. Anota logo o tempo aí, Lucão. Já pra gente poder fazer o recorte pro próximo. Tu vai virar pra aquela câmera lá, ó, e vai deixar uma pergunta aí que tu queira fazer pra pessoa. Bom, deixa eu ver assim. Eu não sei para quem eu estou perguntando, mas assim, de coração eu quero saber do que é que você traz hoje de realidade dentro do seu negócio a respeito de ter uma consultoria especializada que pode te ajudar, não só, quando eu falo consultoria em termos de contabilidade, mas não só entregando guias de imposto ou folhas de pagamento, mas entregando um valor diferenciado. O que é que você acha sobre isso e se você está disposto a mudar o seu negócio a partir desse momento e desse insight que eu deixo aqui? Procurar alguém que possa agregar muito mais do que papel na sua vida, mas agregar solução. Show. Já deixa aí, Lucão, pra gente poder deixar pro próximo. E vamos aqui pro Vai ou Racha. Como é que é o Vai ou Racha, Adriano? Pergunta rápido. Sim, não, discordo, concordo. Aí, aqui pode ter pergunta polêmica. Me abstenho. Aí. Vamos lá, começando aqui pela primeira. Ó. Entraria hoje em uma nova sociedade? Sim. Já se arrependeu de um investimento? Não. Ser sócia é mais difícil do que parece? Muito mais. É um segundo casamento. Equity vale mais que salário? Muito mais. Contabilidade é subestimada nos negócios? Muito subestimada. Todo empreendedor deveria entender de finanças? Sim. 100% de verdade. Já pensou em desistir? Muitas vezes. Você confia 100% no seu sócio? 120%. Massa. Mulher enfrenta mais resistência no mundo dos negócios? Muito mais. Você separa amizade de negócio com facilidade? Não. Já recusou um investimento por falta de organização contábil? Muitos. Dá para crescer sem controle financeiro? De jeito nenhum. Você faria sociedade com alguém sem perfil técnico? De jeito nenhum. Todo investidor deveria entender de imposto? Todo investidor, sim. Startup sem valuation definido assusta? Afugenta. Você já investiu só confiando no feeling? De jeito nenhum. Equity mal dividido pode destruir um negócio? Totalmente. Contadora pode e deve ser estratégica? Sempre. Reforma tributária vai impactar as startups? 100%. Você faria tudo de novo do mesmo jeito? Não. Show, esse é o quadro. Por quê? Aí, né? Por quê? Vou perguntar. Em que momento da tua vida, assim, Adriano, você diga assim, não, eu não deveria ter feito isso porque eu teria tomado um direcionamento diferente, eu estaria melhor ou pior? Sei lá, o que é que te fez pensar nessa resposta de não?
Primeiro que assim, é um bate-volta que vai a primeira resposta na sua cabeça, né? O que é que eu acho? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, Dulce. Porque até as coisas que eu fiz e que eu errei serviram para construir a pessoa que está aqui hoje conversando com você. Então, eu sou o somatório de todos os outros momentos que eu vivi. Acertos, erros, dificuldades, alegrias, tristezas, nós somos esse somatório. Então, eu digo que eu não costumo me arrepender. Eu costumo olhar e entender para tentar melhorar. Então, arrependimento não é uma palavra que a gente preze para que ela exista dentro da gente. Não nos faz bem carregar isso. Por que eu disse não? Porque eu acho que, exatamente, quando você faz uma coisa de uma primeira vez, por exemplo, se o Bruno recomeçar as perguntas agora, pode ser que eu mude algumas. Entendi. Porque a segunda vez a gente já faz mais aperfeiçoada. Sim, é verdade. Uhum. Né? Então, quanto mais a gente faz alguma coisa, e aí vem a questão da persistência e da permanência, quanto mais você permanece executando algumas coisas, mais você persiste, você vai melhorando. Como profissional e como pessoa. Então, por isso foi o não. Não que eu me arrependa e faria diferente, sabe? Porque, assim, coisas que aconteceram na minha trajetória, e, assim, não sei se a gente tem um tempinho aqui para contar. 3 minutos só. Vou contar, assim, educação de filhos, que é uma coisa que eu prezo muito na minha vida. Teve momentos em que eu precisei, porque meu filho mais novo tem um problema também de saúde. E aí eu precisei me dedicar mais a ele. E aí o mais velho estava ali bem, estava crescendo, estava desenvolvendo, inteligente, bonito, autônomo, independente. E eu dei menos atenção. Hoje, eu já cheguei para ele e disse assim, meu filho, se naquele momento eu não te dei a atenção devida, porque eu sei que tu também precisavas, mas eu estava tão cega dentro de uma situação, me perdoe. Sim. Eu errei porque eu dei mais atenção ali ao seu irmão. Eu me arrependo, eu digo, não, era o que eu tinha no momento. Naquele momento, como mãe de 2, como pessoa que tinha 2 empregos, como meu marido morava em outro estado, como, assim, tudo que eu tinha naquele momento foi o que eu consegui fazer. Então, assim, eu mesmo me perdoo por não ter sido tão completa como eu acho que hoje, eu olhando, eu faria diferente? Faria. A experiência me faz olhar e dizer, opa, aqui, talvez nos meus netos, se eu passar por uma situação, eu digo, opa, olha, vem aqui, ó, tu lembra disso daqui? Dá atenção também, porque tu parece que não precisa. Faria diferente? Sim. Me arrependo de ter feito da forma? Não, porque era o que eu tinha. A gente faz aquilo que a gente tem em cada momento de vida. Boa. Entendi. Arrasou, hein, Bruno? Demais. E, galera, a gente tá chegando aqui no final, episódio muito top. Passou aí mais de 1 hora, viu? No instante passa. Nossa, e tu nem fez aquela pergunta que eu tava doido pra escutar. Qual é? Aquela de que como é que ela faz pra ter tanto tempo? Porque a Adriana sim. Tá em todos os lugares, pode responder, né? Que inclusive o final aqui tá bonito, viu? A Adriana vai chorar aqui com o fechamento. É o início e o fechamento que é pra tá top, matar, né? Eu acho que quando a gente tem vontade de fazer, a gente dá um jeito, Bruno. Quando a gente tem vontade. Eu sou essa pessoa que eu tenho vontade de fazer as coisas, tá? É difícil? Muitas vezes é fruto de escolhas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas tu corre demais. A minha mãe às vezes diz, você corre demais, pra onde é que você vai? Mas isso me dá prazer em fazer. Então, assim, e eu gostaria de fazer muito mais. Às vezes eu não tô em todos os eventos do clube onde eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar em outros lugares. Mas quando a gente faz com vontade, com prazer, sabe? Quando a gente quer jogar o jogo de verdade, a gente não joga na superficialidade, a gente quer jogar um jogo verdadeiro, eu acho que a vida passa a fazer todo sentido. E aí a gente faz com todo o prazer do mundo e a gente consegue. Eu digo, gente, eu não sou o octópolis para tá um tentáculo ali, ou um polvo, né? Gestão de tempo, né? Total. Mas a gente precisa ter E a pessoa sente energia, né? Porque quando eu conheci a Adriana e depois a gente foi conversar, né? Você sente aquela sinergia como eu senti com você também e tal. Isso é legal, né? Porque você percebe que é verdade. E a Adriana me ajudou muito com conselhos, pessoal, porque a gente na trajetória a gente vai aprendendo muito, né? Então, tipo, ligar, tá acontecendo isso e tal. E você me aconselhou muito, inclusive eu sou muito grato por isso, viu, Adriana? Junto. E vamos lá, Sol. Olha o fechamento aqui, como tá bonito, Sol. Você é um exemplo de consistência, coragem e visão estratégica. Obrigado por compartilhar conosco sua trajetória e sua visão e suas experiências. Né? Que mais mulheres como você ocupem esse espaço, construam valor e inspire as próximas gerações. O Clubecast segue firme, trazendo protagonistas assim como você que fazem a diferença. É isso aí, pessoal. Obrigadão, Adriana.
A gente fica por aqui, Dulce. Finaliza aí, fala pro pessoal tchau, tchau, pra seguir o episódio, curtir a gente. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Assiste esse episódio, os próximos, né? Na verdade, que a pessoa chegou aqui, ela já assistiu. Sim. Mas assistam todos os próximos. Toda segunda-feira a gente tem episódio novo. Fica com a gente porque, como a Adriana muito bem falou, algum detalhe desse podcast vai mudar a tua vida, anote e entre em ação. Só escutar e não entrar em ação não vai mudar a vida de ninguém. Então, e assim a gente segue. Finalizei, Adriana. Obrigadão, viu, pela tua participação mais uma vez. Ai, gente, eu que agradeço. Eu adorei. Eu não senti o tempo passar. É incrível, assim. Eu acho que tem a mesma energia do clube. É fluido, sim, tá entendendo? É uma coisa que a gente entra e aqui vai conversando e trazendo. E a gente passaria, eu acho que umas 5 horas aqui conversando. Te marca outro pós-evento. Se não tivesse que cortar, mas assim, a minha gratidão por todas as suas palavras, né? Sim. A gente, que eu possa honrar sempre tudo aquilo que você colocou ao meu respeito. Essa é a minha missão, a missão de entregar valor, seja através da minha empresa, seja através do Equity Tool, seja através de tudo que eu faço, da amiga que eu procuro ser, da filha, da mãe, da esposa, de todas as minhas vertentes que, como você disse no início, todas elas são de muito orgulho para mim, ou seja, através do CNPJ dos meus clientes aí. É verdade. E procura lá, galera. Como é o arroba? O seu? Arroba Verte com W, que como apareceu ali, consultoria. E o seu? Arroba Adriana Queiroz 1305. Porque eu sou de 13 de maio, próxima semana. Próxima semana já? Aí, show. Dá os parabéns lá. E é isso aí, pessoal. Procura lá a Veste Contabilidade, né? Quando eu fui realmente como cliente sentir realmente abraçado. Tudo isso que a Adriana falou, assina embaixo. Né? Realmente você passa por um board, tem toda a orientação, tem um grupo, né? E usa demais a tecnologia porque eu recebo tudo lá pelo portal. Então, vocês também procurem lá. Vocês que são, inclusive, acompanham o Clube Cash, pode ir lá e cobrar um descontozinho, viu? Ó, vim através do Clube Cash, quero aqui um descontozinho para ser cliente seu e tal. Pode cobrar lá que a gente também dá essa força. E, Bruno, vale a pena dizer que se você é um empreendedor, tem uma empresa e quiser participar também do nosso podcast, manda uma mensagem. A gente também faz a seleção, a gente também está selecionando novos empresários, né? Para contar histórias. Essa história que é bem-vinda, com certeza. Né? E é isso aí, pessoal. Mais do que o desconto que eu falei, é justamente toda a experiência que a Adriana tem, que vale a pena demais, né? Então, quando a gente vai ponderar isso aqui na questão de escolher a contabilidade, a gente tem que levar muito isso em conta, né? Não é só a questão do valor, como a gente comentou. Né? Você tem que ver se o contador ele vai chegar junto, vai ajudar na sua gestão de forma estratégica. Isso é fundamental para qualquer negócio. E antes de mais nada, a gente fica por aqui. Obrigadão vocês que ficaram até o final. Curta, compartilha, comenta e ajuda a gente a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Tchau, tchau e até a próxima.